Um dos maiores senso comum aí, né, de Cavaleiros do Zodíaco, tu pode perguntar pro teu tio, pros teus amigos que assistiam na época da TV, era que os Cavaleiros de Peixes e de Câncer era de longe os mais bosta dos Cavaleiros de Ouro, né? Ah, porque tiveram o pior desempenho ali nas 12 casas, apanharam que nem bosta, sempre que voltava pra apanhar de novo, e ainda quando voltaram nas 12 casas, morreram pro Mudiares igual bunda mole, né? Daquela forma vergonhosa. Só o Câncer e o Peixe do Lost Canvas é que se salva. Provavelmente você já ouviu uma dessas frases alguma vez na tua vida, né? Mas e se eu te dissesse que não é bem assim? Bom, o Lost Canvas realmente eu não posso negar. Albafik e Manigold foram muito melhores trabalhados do que os seus sucessores, infelizmente. Isso é verdade. Mas eu vou te provar nesse vídeo que Máscara da Morte e Afrodite foram mais conhecidos como fracos por nós, pelos fãs. Nós entendemos errado. Por culpa dela, lá vou eu xingar ela de novo, a bendita pra não chamar de maldita. A Toei, a bendita Toei. Então já deixa o like, por favor. Já estamos aí quase batendo os 3.000 inscritos, ajuda a gente nessa meta. Clica no sininho aí para receber a notificação e fica até o final, que eu garanto que vai valer a pena, você vai curtir. Vem comigo, nerdola! Desempenho vergonhoso nas 12 casas. Bom, e o primeiro motivo aí da galera considerar esses dois Cavaleiros de Ouro fracos é por eles terem sido os únicos a serem mortos e derrotados de forma plena pelos Cavaleiros de Bronze, né, pelos Bronze Boys. Diferente do Camus de Aquário, por exemplo, que ficou ali tentando ensinar o Yoga, basicamente ensinando ele a derrotar ele. Ou o Shura, que teve que o Shiryu se matar para derrotar o cara, e ainda o Shura salvou o Shiryu antes de morrer. Ou o Saga, pior ainda, que ninguém derrotou o cara, ele mesmo foi lá e se matou no final. Máscara e Afrodite sim foram derrotados pelos Cavaleiros de Bronze. Foram os únicos que passaram vergonha nas 12 casas, né? Porém, o que muita gente esquece é que não foi tão simples assim não. Tanto na casa de Câncer como na de Peixes. Vamos recapitular aí, em ordem cronológica, a de Câncer primeiro. E o Shiryu não venceu o Máscara sozinho não, galera. Na real, Máscara da Morte foi o dourado mais injustiçado de todas as 12 casas. De todas as 12 casas. Na real, né, as palavras-chave para procurar no YouTube não deveria ser Shiryu contra Máscara da Morte. Deveria ser Máscara da Morte contra Rappa. Porque literalmente foi isso que aconteceu. No começo da luta, o Shiryu tenta ali dar um cólera do dragão. Não funciona, porque o Máscara já tinha visto esse golpe lá nos 5 picos de Rosan. Nisso o Máscara dá o Ondas do Inferno, que não tinha conseguido completar da última vez, né, lá nos 5 picos. E pronto, ele já tinha vencido a luta ali. O Shiryu não tem poder dimensional pra voltar, até o final da obra ele não tem esse tipo de poder. Inclusive esse golpe dele é um dos mais roubados, poucos personagens da obra podem voltar. E foi uma das poucas vezes que a gente viu a Athena pôr a mão na massa pra salvar alguém. Ah, e antes que alguém venha falar, normal, a Athena vive salvando os cavaleiros. Não, ela dá aquele, Seiya, lute até o final, ela dá aquela moralzinha, mas ela não vai lá e salva literalmente a pessoa, é raro ela fazer isso. O Shiryu, ela literalmente pegou a colher dela lá, o bagulho que ela tem na mão, foi lá e tirou o Shiryu, puxou ele de volta do mundo dos mortos, que ele não conseguiria sair. Nem o Máscara, até o Máscara estranhou como que ele voltou de lá. O máximo que ela faz geralmente é curar alguém que tá quase morrendo, mas ela nunca revive alguém dos mortos. O Shiryu, ela tirou ele de lá. Nisso o Máscara vai de novo, lança de novo o golpe depois que o Shiryu volta, e dessa vez ele vai junto pra terminar o serviço. Já lá ali no Yomotsu Hirazaka, ali, né, na entrada do mundo dos mortos, o Máscara vence basicamente de novo o Shiryu, e dessa vez quem atrapalha é a Shunrei, quando o Máscara tá quase jogando o Shiryu ali no buraco. E pensa uma reza braba, meu amigo. Tem aquele ditado que eu já vi, né? A fé alcança até o céu, mas a fé alcançar até o inferno é só da Shunrei, meu amigo. Pensa numa reza braba da peste. A Shunrei lança aquela reza dela, que chega até a boca lá do mundo dos mortos quase, e começa a incomodar. O Máscara tem que parar, prestar atenção, e ele mentalmente, olha o nível de poder do Máscara, pra quem acha que ele é um Zé Ruela, ele como fantasma, olha isso. Ele como fantasma conseguiu atacar a Shunrei, que era um ser vivo aqui,
A alma do Máscara conseguiu atacar telepaticamente a Shunrei aqui. A alma de alguém, basicamente um morto, conseguiu atacar um vivo, como se fosse um fantasma atacando um vivo. Eu nunca vi isso acontecer de novo em Cavaleiros do Zodíaco, só o Máscara da Morte fez isso. Nisso o Shiryu fica bolado, é aquela cena que todo mundo lembra lá, quando ele machuca a Shunrei, que o Shiryu fica pé da vida. Porém, todo mundo só lembra até essa parte, não lembra o que aconteceu depois. O Shiryu não consegue dar muitos danos no Máscara da Morte. Ele bate, só que o cólera do dragão não funciona, porque o Máscara da Morte já tinha visto. Então o Shiryu não consegue finalizar a luta. Então o Máscara vence de novo. Quando ele vai jogar o Shiryu lá pra baixo, aparece um Walking Dead lascado ali, todos os mortos que o Máscara da Morte tinha matado na vida. Volta e começa meio que ajudar o Shiryu a matar ele também. Ele derrota de todo mundo, mata todo mundo ali também. Nisso a armadura de ouro, além de renegar o Máscara da Morte, como a gente viu acontecer, por exemplo, com o Saga, ela meio que começa a lutar contra o Máscara da Morte, a prejudicar ele, porque ela sai do corpo dele justo no golpe que o Shiryu vai dar. Então, tipo, igual o Shiryu vai dar um golpe aqui, a armadura sai na hora que ele vai tomar o golpe só pra machucar, cara. Que sacanagem, velho. Que cavaleiro injustiçado da porra foi o Máscara da Morte. É que a gente, quando é mais novo, quando é criança, a gente torce pra ele se lascar porque ele é do mal. Mas olhando hoje em dia, dá uma dó, cara, porque o cara só se ferrou, o cara só foi injustiçado. Isso não foi X1 nem aqui nem na China, foi Máscara da Morte contra a Rapa, filho. Parece aqueles games de cavaleiros do Play 3, sabe? Que você tinha que sair batendo em geral, vários soldadinhos pra pegar aquele cara no final, sabe? O Máscara da Morte tinha que bater em todo mundo pra conseguir pegar o Shiryu lá. Sacanagem. Ou seja, Shiryu, Athena, Reza da Shunrei, Walking Dead e a armadura de câncer contra o Máscara da Morte. Foi a luta mais injusta de todas as 12 casas, cara. Sem sombra de dúvida. E sobre o Afrodite, acredito que seja até mais fácil defender ele, porque ele perdeu provavelmente pro mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze, que é o Shun. O Shun, desde o começo da obra, já tinha o Cosmo no nível dos Cavaleiros de Ouro. Tanto que, pra quem não sabe, né, mais à frente no mangá é explicado em Next Dimension que ele é o sucessor do Shaka, que é o Cavaleiro de Ouro, né, detentor do maior cosmo dos Cavaleiros de Ouro. Por isso que o Shun tinha o maior cosmo dos Cavaleiros de Bronze. Ai, mas acho nada a ver ele nunca querer bater em ninguém. Gente, é por isso que é provado também lá na frente que o Shun é a casca de Hades, né? Porque o Hades, a cada 200 e 200 anos na Guerra Santa, ele escolhe o humano que tem o coração mais puro. Então casa, toda a história se liga. Apesar do Shun ser o mais poderoso, ele nunca usava a força, mesmo sendo o mais poderoso, porque ele era o humano mais puro daquela geração. Então, ao invés do Shun ser só um bobão, é explicado que ele é realmente a casca de Hades, por isso que ele era tão bondoso. E mesmo assim, mesmo Afrodite estando enfrentando um cavaleiro tão poderoso quanto um de ouro, ele ainda conseguiu, antes do Shun liberar todo o poder dele. Aliás, primeira vez que o Shun tava lutando com alguém com vontade, que era pra vingar o mestre dele, Albion de Cefeu no anime e Daedalus de Cefeu no mangá. Era a primeira vez que o Shun tava com sangue nos olhos. E além disso, mesmo assim, o Afrodite conseguiu estourar todas as correntes de Andrômeda, a armadura inteira. Adendo, mais um adendo. Era a primeira vez que as correntes tinham sido destruídas desde o começo de Cavaleiros do Zodíaco. O tal do escudo indestrutível lá do Shiryu, até esse escudo já tinha sido destruído algumas vezes, umas 2 vezes, e as correntes nunca, tá? Foi a primeira vez que alguém despedaçou ali na história ali de Cavaleiros, foi o Afrodite. Outro ponto, o Afrodite, diferente do que inventaram lá, a Toei inventou, que o Miro tava enfrentando o cara, que o mestre do Shun tava dando um piau no Miro lá, pau a pau, o Afrodite pegou ele desprevenido, não. No mangá, o Afrodite foi sozinho e venceu ele na Vera mesmo, enfrentou no X1 e venceu o cara. O Afrodite não é aquele covardão que mostrou ali no anime, a Toei cagou forte ali na imagem do Afrodite, vocês vão ver mais pra frente ali. Então o Afrodite enfrentou o Shun pela primeira vez com ódio, com sangue nos olhos, e mesmo assim foi uma luta incrível. Volta lá e assiste de novo, foi uma luta muito fera, cara. Vale um adendo, o Afrodite, o Shura e o Máscara, eles sabiam, né, do Saga, que o grande mestre era maligno, e mesmo assim estavam com ele, obedecendo ele, porque acreditavam que o mais forte tem o poder de governar. Então, como julgavam, analisavam o cosmo dele, viam um cosmo muito poderoso, um cosmo forte. Então, quando ele falou isso, aí que o Shun ficou mais pé da vida. Então, o Afrodite enfrentou um Shun com ódio mesmo, o cosmo mais forte dos Cavaleiros de Bronze. Então, o Afrodite não é nada fraco não, galera. Então, o Afrodite perder pro Shun não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário. A Batalha de Abel.
Rapaziada, e que vergonha foi a apresentação, né, a desenvoltura desses dois no filme da Batalha do Abel. Não só deles dois, como todos os Cavaleiros de Ouro, todos os dourados ali, talvez com exceção do Saga. E ali não tem exceção, todos ali foram ridicularizados. Camus e Shura, principalmente, foram mais ridicularizados do que Afrodite e Máscara da Morte. Só o Saga teve ali alguns lampejos de apresentação melhor de personagem, de tempo de tela. Talvez deram ali um créditozinho, uma colher de chá, porque ele foi o vilãozão da última saga, do último arco das 12 casas, mas de resto trataram os Cavaleiros de Ouro como bosta ali, então não dá muito pra julgar. Porém, eles sacanearam mais ainda de todos o Afrodite, que mexeram inclusive na personalidade dele, sacanearam muito o personagem nesse filme. Como eu disse, o único que teve um pouco mais de trabalho e de esmero no papel e mostrou um pouco do que é o poder dos Cavaleiros de Ouro foi o Saga. Mas pra defender os nossos meninos, né? Isso nunca aconteceu. Imagina que isso nunca aconteceu. Esse filme é um filler, galera. Os filmes de Cavaleiros 4, o filme da Ares, o filme do Durval, o filme do Abel e o filme do Lúcifer, são fillers, não estão na ordem cronológica de Cavaleiros. Como se fosse ali um feriado ali que não existiu esse dia onde os cavaleiros estavam ali de boa brincando e aconteceu aquelas paradas, entendeu? Os filmes não estão na ordem cronológica. É só feito pra vender mesmo, fazer dinheiro, um dia aleatório no dia dos cavaleiros ali. E realmente deu, né? Os cinemas lotaram com esse filme aí. Mas, pô, o que fizeram com a Afrodite, por exemplo, o Máscara também, mas o Máscara pelo menos não mexeram na identidade dele, não mexeram no personagem dele. Ele continuava acreditando que a força era a justiça, se o Abel era mais poderoso que Atena, faz sentido o Máscara agir daquela forma. E naquele momento o Shiryu tava mais forte, então faz sentido o Shiryu vencer, e o Máscara ainda deu um trabalho pro Shiryu, então faz sentido. O Afrodite até de poder não tava ridículo, porque ele venceu o Shun. No meu caso foi ridículo pro Shun ali, né? O Shun dá uma tempestade nebulosa, só que eu ainda achei melhor, porque era a segunda vez que o Afrodite via, então daria. No começo eu tava até achando legal, só que aí tipo a personalidade do Afrodite tava cagada. Fizeram o Afrodite virar aquele Mist de lagarto. Muita gente até hoje acha que o Afrodite é o guerreiro da beleza. Ai, eu me importo com a beleza, eu odeio ser derrotado, porque ser derrotado é feio, e quando você me derrotou, você me deixou um cara feio. Não, gente, o Afrodite não é assim, cara. Quem é assim é aquele Mist de lagarto, aquele cavaleiro de prata lá, que o Seiya derrotou lá no começo. O Afrodite nunca se importou com a beleza dele. Nesse filme, até o Fênix, ele humilha o Afrodite, mostrando como ele é por dentro, que ele é feio por dentro e bonito por fora. Ridículo. Na luta dele contra o Shun, o Afrodite não menciona a beleza em momento nenhum. Quem menciona a beleza do Afrodite é o próprio Saga. Ele fala, né, que as pessoas normalmente se afeiçoam a ele pela beleza, e é aí que elas se ferram, pela sua formosura, né? Mas é o mais temível dos cavaleiros. Justamente por isso as pessoas se afeiçoam a ele pela beleza, e é um cavaleiro forte. Esse é o problema do Afrodite. Ele é sagaz e a pessoa acaba olhando a beleza dele, mas ele tá pouco se lixando pra beleza. E nesse filme fizeram ele ser um narcisista qualquer, ridículo demais. Mas lembrando, é um filler. Ou seja, essa humilhação que eles sofreram não existe, tá? É filler. E bora pro último que eu falei que ia valer a pena e o mais importante de todos. Papelão na saga de Hades. E acredito que assim como a luta, né, sei, do Shaka versus Renegados, que acredito que é o vídeo mais famoso aqui do canal. Se você não viu, o card deve estar aparecendo aí em cima pra você ver. Assim como aquela luta, essa do Máscara e Afrodite contra o Mu também é um teatro. A única diferença é que nessa o Mu realmente queria matar, o Mu realmente queria lutar. O Mu realmente achava que esses dois eram espectros malignos e que tinham vendido suas almas ao Hades. E o pior, não só o Mu, como vários fãs, acreditam até hoje que venceu, que o Mu matou eles, que o Mu derrotou eles. O Mu e vários fãs acreditam nisso até hoje. Rapaziada, primeiro que eles estavam apanhando até do Seiya, tá? Do Seiya, cara. E antes que venham dizer que o Seiya tava evoluído, que o Seiya tava melhor, quase do nível dos Cavaleiros de Ouro e o caramba, lembrem que ele apanhava daqueles espectros do nível do barqueiro lá, os Caronte de Aqueronte, lembra? O Seiya, ele apanhou de todo mundo. Aqueles espectros bem bucha mesmo, ele apanhou de todo mundo. Ele evoluía em picos, assim, ele dava um pico de evolução e depois parava. O Seiya, base, ele era um Zé Ruela. E ele bateu, deu um pau no Máscara da Morte ali como se não fosse nada. E no anime não exemplifica, não deixa claro. Mas no mangá mostra que esse Caronte aí, ele girava o bastão, né, o remo,
que ele guiava o barco dele num Mach, sei lá, Mach 50, uma velocidade bem baixinha, tipo um cavaleiro de prata, sabe? Ele girava aquele remo bem bunda mole e os meteoros do Seiya não passavam, então tipo, o Seiya não tava evoluído porcaria nenhuma. Ele era um cavaleiro de bronze ainda. Ou seja, o Máscara tava apanhando, levando surra de um Seiya sem sétimo sentido, sem nada. E o Máscara é um cavaleiro de ouro com sétimo sentido dominado. E eu provo isso porque aquelas Sapuris não suportam golpes do sétimo sentido. Sempre que um cavaleiro de ouro batia neles, com um nível de cavaleiro de ouro, como o Mu, Shaka, Miro, Ayori, arrebentavam as Sapuris. E por mais que o Seiya estivesse dando um pau ali no Máscara, a armadura dele, as Sapuris, nem riscava. Ou seja, era só um fingimento mesmo dele estar apanhando pro Seiya. Ah, e mais um adendo. Quando eles levam, entre aspas, a extinção estelar, que muitos fãs até hoje acham que eles foram derrotados, os Busha morreram pro Mu, eles teleportaram e fugiram de lá. Os golpes se chocaram, não sei se vocês lembram que eles deram aquele Ondas do Inferno e a rosa sangrenta lá, a rosa branca do Afrodite. Os golpes não sumiriam do nada. Os golpes se chocaram um com o outro e eles teleportaram. Quando o Xion grita fujam, pra eles não era fujam pra tipo não morrer pro golpe do Mu. Provavelmente era fujam pra cumprir o plano, pra fugir, pra ir até o castelo que era o plano deles. E no que eu me baseio pra dizer isso, os dois fugiram pro castelo, certo? E o Mu acha que matou os dois. O Mu, ele fala depois, né, quando ele tá com a mãozinha assim, que derrotou os dois e espera que nunca mais saiam de novo do mundo dos mortos. O Mu, ele tá crente que venceu aqueles dois, que matou eles de novo. Mal sabe ele que os dois estavam fugidos, que os dois já estavam essa hora lá no castelo. Como eles são bucha, mais fraco que o outro cara e conseguem fugir e enganar o cara na frente dele. Se são mais fracos, mais lentos que o cara, não faz sentido isso, gente. Fora mais um adendo que se a missão dos dois fosse subir as 12 casas, como era a de Saga, Camus e Shura, teriam subido 5 juntos, ou 6 contando ainda com o Xion, porque e 2 e o Saga, Camus e Shura ficar ali em volta olhando eles apanhar só pra depois ir. Não faz sentido. Ah, além do mais, quem leu o mangá sabe que depois que o Hada deu um pau neles e jogou eles no buraco lá no castelo, ele passa a considerar o poder dos Cavaleiros de Ouro aquele 10% que ele sentiu dos dois. Ou seja, aquela meia dúzia de espectro que ele mandou depois pro santuário, ele mandou umas buchas lá acreditando que seria o suficiente. Aquele borboleta, o Papillon que ele manda lá, ele fala no mangá, ah, se o borboleta foi... posso ficar suave, ele mata os 12 Cavaleiros de Ouro facinho. Coitado, não deu conta nem do Mu. Por quê? Porque ele achou que o poder dos Cavaleiros de Ouro era aquele do Máscara e do Afrodite que ele sentiu. Ele sentiu 10%. Ou seja, provavelmente o plano do Xion era esse. Sacanear, baixar a guarda do exército de Hades. Nunca foi explicado qual é o plano do Xion, só na Xion Responde, lá na revista, na enciclopédia, onde o Kurumada, se passando pelo Xion, diz a lenda que era o Kurumada, confirma que, assim como Saga, Camus e Shura, como os outros, eles não venderam a alma e eram cavaleiros de Atena. E menciona que eles tinham a missão no castelo, confirma que eles tinham a missão no castelo. Só menciona que eles eram os sujeitos mais fingidos que os outros, e que por terem seus orgulhos feridos, né, por terem sido derrotados plenamente, né, pelos Cavaleiros de Bronze, eram sujeitos mais fingidos que os outros. Então falavam que eram de Hades e os Escambau faziam mais papel de vilão. Eu suponho que foram duas hipóteses ali, duas ideias do Xion. A primeira era essa de abaixar a guarda do exército de Hades, fazendo pensarem que os Cavaleiros de Ouro eram buchas ridículos, e que adiantou demais, que se não fosse isso, talvez o próprio Hada, com mais um monte de espectro, que no mangá, quem leu o mangá sabe, lá no castelo de Hades estava cheio de espectro mais poderoso, que nem aquele Valentine de Arpia que o Seiya enfrenta, aqueles 3 que o Shiryu enfrenta lá no final, quase indo pros Elísios, que ele tem que dar um cólera dos 100 dragões pra vencer os caras que eram muito poderosos. Tava cheio desses espectros lá no castelo. E o Radamantes não mandou eles pra lá, porque achava que os Cavaleiros de Ouro eram bucha. Então, se bobear, esse foi o plano do Xion, abaixar a guarda, se bobear e o Radamantes e esses caras lá pro santuário, e aí o negócio ia feder. Além de fazer eles acreditarem realmente que os Cavaleiros de Ouro eram covardes e queriam realmente voltar à vida quando o Máscara e o Afrodite implorassem pra ele. E o segundo era diminuir as baixas do exército de Atena, de companheiros deles. Porque pensa comigo, já tem um vídeo já falando sobre isso. Nenhum Cavaleiro de Ouro sola 3, Shaka nunca venceu 3, nenhum Cavaleiro de Ouro vence 3, galera. Aquela luta foi um teatro, não existe isso. E se não vence 3...
Tu imagina 5, 6, não faria sentido. Se subisse Saga, Camus, Shura e mais 2, subisse Máscara da Morte, Afrodite, 5 em cada casa, e subisse explodindo o outro cavaleiro, eles iam matar todo. Não ia ter como eles subirem a casa sem matar o cavaleiro que tivesse ali, entendeu? Seria muito fajuto, ia ser muito claro pro Hades que eles estavam fingindo, entendeu? Então o outro cavaleiro não ia deixar eles passar, eles iam ser obrigados a matar rápido. Ainda mais Máscara da Morte e Afrodite, que provavelmente não iriam se aguentar e acabariam matando a pessoa rapidamente. Então, se bobear, o Xion usou eles pra essa tática, para essa ideia aí, justamente para tirar eles fora e deixar os outros 3 seguirem em frente. Inclusive até ele fica para trás naquela cena do Mu, e quem se lembra que ele repete a mesma coisa que o Mu fez com o Seiya. Ele olha o Mu fazendo com o Seiya e tenta talvez repetir a mesma coisa com o Mu. Ele vê o Mu dizendo que vai matar o Seiya, dá uma extinção estelar e teleporta, e ele percebe pra onde ele mandou o Pegasus. Talvez quando ele fala pro Saga seguir em frente, que ele vai terminar com o Mu, talvez ele fizesse a mesma coisa, uma extinção estelar e mandasse o Mu pra outro lugar, e depois acompanhasse o Saga. Até porque... vou considerar o anime agora, tá? No anime, o Hada manda eles pro Yomotsu lá, o Sekitiki do Máscara da Morte. E lá não tem barreirinha não, filho. E ao invés deles irem pra cima do Radamantes, eles começam a implorar pela vida. E ali eles dariam um couro no Radamante se fosse os 2 pra cima. 2 Cavaleiros de Ouro contra ele, filho. No mínimo, eles arrancavam o empate do Radamante. Só que eles continuam mantendo o plano até o fim. Continuando com a teoria de que era tudo parte do plano. Não faria sentido eles ficarem implorando pela vida de um cara que eles podem vencer. Ou seja, resumindo, rapaziada, esses 2 nunca foram humilhados na obra. Máscara não perdeu no X1 nas 12 casas. Foi mega injustiçado. Afrodite perdeu, só que perdeu pro mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze, que tinha um cosmo do nível dos Cavaleiros de Ouro desde o começo da obra. Eles nunca foram humilhados naqueles filmes, porque os filmes não existem, são filler. E nunca foram humilhados nem pelo Mu e nem pelo Radamantes, porque tudo não passou de um plano. Então você que é de Câncer e de Peixes, assim como eu sou de Câncer, relaxa, que mesmo se você discordar de mim, a gente ainda tem o Manigold e o Albáfica pra representar bem a gente. Mas relaxa que Máscara da Morte e Afrodite nunca foram fracos. Mas e aí? Quero saber, concorda com os pontos que eu trouxe aqui? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Deixa o like se ficou até o final, se inscreve. Ativa o sininho, que só se inscrever não é o suficiente. Às vezes o YouTube não manda pra você a notificação dos vídeos. E se você gostou, você vai querer saber quando tiver vídeo novo, né? Ajuda a gente a bater os nossos 3.000 inscritos, falta bem pouquinho. E comenta aí qual conteúdo de Cavaleiros, de outros animes você quer mais por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E tamo junto, Nerdola!